Olá, sejam bem-vindos. Para darmos continuidade então ao nosso estudo do livro dos Números, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e abra a sua Bíblia no capítulo 23 do livro dos Números. É o capítulo que nós vamos estudar hoje. O capítulo 23, ele conta com 30 versículos. Então, como de costume, nós fazemos a leitura atenta do capítulo com bastante tranquilidade, com bastante calma, e depois nós entramos no estudo deste capítulo, ok? Então, se prepara para continuarmos o nosso estudo do Pentateuco, da Sagrada Escritura, mais precisamente do livro dos Números, que nós estamos no momento estudando. Já estamos no capítulo 23 deste livro. Obrigado a você que tem acompanhado esse estudo desde o início. Obrigado a você que está inscrito no canal, a você que participa desse estudo da Sagrada Escritura. Muito obrigado. Também participa das reflexões que são apresentados semanalmente neste canal. Muito obrigado. E por você também que compartilha esses vídeos que nós postamos, ou do estudo, ou das reflexões semanais. Vamos à leitura então, e vamos dar início ao estudo do capítulo 23 do livro dos Números. Balaão disse ao rei: Levanta-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que o adivinho pediu, e ofereceram juntos um touro e um carneiro em cada altar. Fica, disse Balaão a Balaque, junto de teu holocausto, enquanto eu me afasto. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e te direi tudo o que ele me mandar. Afastou-se Balaão e foi para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. Balaão disse a Deus: Levantei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um touro e um carneiro. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para junto de Balaque, e diz-lhe isto e isto. Voltando para perto do rei, encontrou-o de pé, junto do seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo: De Arã mandou-me ir Balaque. De Arã mandou-me vir Balaque. Das montanhas do Oriente, o rei de Moabe. Vem, por mim, amaldiçoa Jacó. Vem votar Israel à perdição. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como encolerizar-me se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo, estou vendo do cimo das colinas, um povo isolado, não contado entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos, que o meu fim se assemelhe ao fim deles. Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Mandei-te chamar para amaldiçoares os meus inimigos. E eis que os abençoas. Porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o Senhor põe na minha boca?
Balaque disse-lhe então: Vem comigo a outro lugar de onde poderás vê-los. Não verás somente a sua extremidade, mas todo o seu acampamento, e dali os amaldiçoarás. Conduziu-o ao campo de Sofim, no cimo do Fasga, onde levantou 7 altares para serem oferecidos, sobre cada qual um touro e um carneiro. Balaão disse-lhe: Fica aqui, junto de teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. O Senhor apresentou-se a Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: Volta a Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltou o adivinho para junto do rei, o qual estava de pé ao lado do seu holocausto, com os chefes de Moabe. Que disse o Senhor? Perguntou-lhe Balaque. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo: Levanta-te, Balaque, e escuta. Presta-me atenção, filho de Sefor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou. Nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. Nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão, não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Balaque disse a Balaão: Se não os amaldiçoas, ao menos não os abençoes. Não te disse eu, respondeu Balaão, que faria tudo o que o Senhor me dissesse? Balaque replicou: Vem, eu te conduzirei a outro lugar. Talvez Deus se agrade que tu os amaldiçoes de lá. Balaque levou o adivinho ao cimo do monte Fogor, que domina o deserto. Balaão disse: Constrói-me 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como ordenara Balaão, e ofereceu sobre cada altar um touro e um carneiro. Essa é a leitura e a conclusão da leitura do capítulo 23 do livro dos Números. Dizia eu no estudo passado que as profecias de Balaão, elas vão se estender até o capítulo 24, versículo 25. Então nós temos mais um capítulo, que é o capítulo 24 todo, onde as profecias de Balaão vão se estender. E nós vemos nesta continuidade do capítulo 23, que Balaão, ao contrário do que o rei lhe pede, lhe exige, ele não amaldiçoa Israel, mas ele abençoa Israel, o que vai totalmente contra a vontade do rei. Totalmente contra. Então, a pergunta que Balaão faz ao rei é essa: como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa?
Ou seja, o Deus de Israel, o Deus que nós temos como nosso Deus, não é o Deus da maldição. Esse Deus, o Deus da Bíblia, jamais amaldiçoa alguém, porque ele é bênção. Ele é amor. Nele existe perfeição. Maldição, castigo, tudo isso são inerentes ao ser humano. Faz parte da condição humana. É o ser humano que age com esses limites. Deus não é assim. Então, este capítulo 23, ele está mostrando exatamente para nós que Deus, ele jamais amaldiçoa alguém. E o enviado dele, aquele que o segue, aquele que o escuta, no caso Balaão, não pode ser diferente. Ele não pode amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa. E ele segue com a pergunta: como encolerizar-me se o Senhor não se encolerizou? Cólera, ira, raiva também são coisas do humano. Deus não é humano. Deus é um espírito perfeitíssimo. É assim que nós aprendemos. Deus é um espírito perfeitíssimo. Se ele é espírito perfeitíssimo, nele não pode existir esses defeitos. Nele não pode existir esses defeitos, ok? Depois ele fala mais adiante: porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o Senhor põe na minha boca? Aqui está uma pergunta que Balaão faz ao rei e uma pergunta também que nos leva a questionar. Somos nós também seguidores deste Deus, esse mesmo Deus que Jesus Cristo revelou para nós no Novo Testamento, ok? Então, como seguidores deste Deus, nós não podemos agir contrário a Ele. Nós não podemos agir segundo as nossas vontades humanas. Qual era a vontade humana do rei? Que este povo fosse maldito, fosse amaldiçoado, que esse povo perecesse. Mas Deus não age assim. Então Balaão também não pode ser diferente, ele é um profeta. A Sagrada Escritura usa muito a palavra adivinho. Aqui nesse capítulo e no outro anterior nós vimos muito isso. Mas o importante é entender que o profeta é aquele que é inteiramente e estritamente obediente à vontade de Deus. Ele não segue as emoções humanas. Ele não segue as vontades humanas. Mesmo sendo profeta, ele é humano. Ele poderia cair na tentação de fazer a vontade do rei, porque o rei lhe promete bens materiais, como nós vimos no capítulo anterior. Ele não cede um milímetro. Por quê? Porque ele é fiel àquele que lhe confia um serviço. Ele está a serviço de Deus. Então é a Deus que ele tem que agradar, é a Deus que ele tem que servir. Ele não pode, como nós vimos no capítulo anterior, se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque ele é servo de Deus. Então o verdadeiro profeta, ele não está preocupado com as vontades do mundo, com as vontades da sociedade, com a vontade dos poderosos. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus e de transmitir a vontade de Deus como ela é. Como nós dizemos no nosso dito popular, doa a quem doer. Goste ou não goste da vontade de Deus. Por quê? Porque, gostando ou não, Deus não vai deixar de ser Deus, correto? Deus, as nossas vontades não interferem em Deus. As nossas
negações, os nossos, como eu posso dizer, o nosso concordar ou discordar de Deus, não vai mudar em nada Deus, porque Ele é Deus, Ele está acima de tudo isso, Ele continua sendo Deus. Então aquele que é servo tem que procurar fazer a sua vontade. No versículo 25, nós temos aqui um relato sobre isso. Deus não é humano. E Deus não sendo humano, ele não age segundo os critérios humanos. Ele é Deus. Então no versículo 25, ou melhor, anterior a isso, no versículo 19, vai dizer assim: Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Tudo isso faz parte da condição humana. Alguma vez prometeu sem cumprir? Deus nunca deixou de cumprir nada que prometeu. Por acaso falou e não executou? Tudo o que ele falou, ele fez e faz. Deus é perfeito. Nós é que falhamos. Nós falamos e não fazemos. Nós nos arrependemos disto ou daquilo. Deus não age assim. Deus não age com critérios humanos. Então este texto nos mostra claramente quem é esse Deus que vai se revelando. Desde os patriarcas, vai se revelando a um grupo de escravos no Egito e transforma este grupo de escravos em povo, em nação, povo escolhido. Esse é Deus, ok? Recebi a ordem de abençoar e ele abençoou. Nada posso mudar. Existem, alguns profetas por aí, alguns que se dizem profetas nos dias de hoje, que querem mudar a vontade de Deus, que dizem o que Deus não disse, que inventam coisas, colocam palavras na boca de Deus para enganar as pessoas. Mas aquele que é fiel, como nós estamos vendo no texto aqui, não age desta forma. Ele não age para agradar alguém, mas ele age para agradar a Deus. Recebi a ordem de abençoar. Ele abençoou. Nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. Nele é proclamado rei. Deus é o rei de Israel. Deus é o seu rei. Deus reina sobre Israel. É isso que o capítulo 22 vem mostrar para nós. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Olha a metáfora que Balaão usa, que o autor sagrado coloca na boca de Balaão para mostrar o vigor deste pequeno povo, deste grupo de escravos que é transformado em povo de Deus, em nação santa, com este vigor. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Então, nós temos o texto aqui, nessas profecias de Balaão, que Balaão não segue a vontade do rei. Balaão, ele faz a vontade de Deus. O rei se entristece. Nós vimos aqui que ele se aborrece com Balaão. No versículo 25 ele vai dizer: se você não pode amaldiçoá-los, também não abençoe. E ele mais uma vez insiste: não te disse eu que faria tudo que o Senhor me dissesse? Mais uma vez volta a insistência do homem de Deus ser fiel à vontade de Deus, mesmo sendo contrário à vontade daquele poderoso da época, que era o rei Balaque. Entenderam? Então, capítulo 22 e 23, nós temos as profecias de Balaão,
que não segue de forma alguma a vontade humana, não segue de forma alguma o critério humano, mas a vontade de Deus, estritamente a vontade de Deus. E nós vamos ver em seguida, no capítulo 24 também, que as profecias continuam. Elas vão continuar, vão até o versículo 25 do próximo capítulo. E nós estamos estudando este capítulo 22, 23 e 24, que nós vamos ver no próximo estudo, a grande mensagem teológica desses 3 capítulos é mostrar, discernir qual é a vontade de Deus, distinguir a vontade de Deus da vontade humana. Deus, ele não segue a vontade humana. Deus, ele não faz o que o ser humano quer, porque ele é Deus. Ninguém domina sobre ele. O ser humano não tem a capacidade de mudar Deus. Deus é imutável. Então, o texto vai mostrando para Israel, esse texto relido depois, lá no exílio da Babilônia, vai ter um significado para o povo de Israel. Vai ter um novo significado. Vai ensinar o povo a estar atento à vontade de Deus. Vai ensinar o povo a parar mesmo diante dos tormentos, das dificuldades, diante do exílio que eles estão vivendo, a olhar de maneira diferente para Deus. Então, o escritor sagrado, ele vem para animar o povo num momento crucial da sua vida, no momento em que o povo está perdendo tudo, inclusive a fé. Inclusive a fé no Deus único, inclusive a fé naquele Deus que tirou seus antepassados do Egito. E agora esse povo está exilado. Mas por quê? Por quê? E depois eles vão entender que as consequências que eles sofrem não são da vontade de Deus, mas são consequências do próprio pecado, as consequências da própria desobediência de Israel. Toda vez que Israel fecha os ouvidos para a vontade de Deus, eles perecem. Toda vez que Israel quer seguir o seu capricho, o seu coração, eles perecem, eles sofrem. Então esse texto também nos mostra e nos ensina que a vontade de Deus deve prevalecer sempre. Sempre, sempre, sempre. E toda vez que saímos desta linha, nós perecemos. Não pela vontade de Deus, mas pelas consequências da nossa cerviz dura, da nossa cabeça dura, muitas vezes. Ok? Então esse é o estudo do capítulo 23 do livro dos Números. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês, conto com vocês para continuarmos o estudo do capítulo 24, que continua as profecias de Balaão. Um abraço a todos e até o próximo estudo.